O Brasil é um exemplo na luta contra o tabagismo. Medidas como o fim das propagandas de cigarro e a proibição do fumo em locais fechados reduziram o número de fumantes. A nossa lei, o que ela prevê? Ambientes saudáveis, livres da fumaça do tabaco. E mudar comportamento é uma coisa bastante difícil, às vezes levam-se décadas. O consumo de cigarros tem caído no país nos últimos anos, mas o número de mulheres mortas com câncer de pulmão por causa do tabagismo deve parar de crescer só em 2030. Quando vemos notícias sobre índices de tabagismo no mundo, o Brasil geralmente costuma ser citado como exemplo de país que conseguiu reduzir drasticamente as taxas de fumantes devido às suas políticas de saúde pública, o que consequentemente contribuiu para a diminuição dos casos de câncer de pulmão. Mas mesmo com as iniciativas antitabagistas no país, essa doença ainda é uma das mais prevalentes e fatais entre os brasileiros, chegando a ser a terceira forma mais comum de câncer em homens e a quarta em mulheres. Dado o alto grau de desafio dos tratamentos para esse tipo de câncer, pesquisadores têm investigado novas abordagens terapêuticas que possam proporcionar resultados de remissão mais eficazes, como é o caso da mestranda Thaís Romano Ferreira, que busca identificar características que possam prever a eficácia da imunoterapia como tratamento para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas. Meu nome é Rogério Bordini e bem-vindos e bem-vindas ao Imunoagentes, podcast do Centro de Pesquisa em Imuno-Oncologia, o CRIO, e hoje tenho o prazer de conversar com a Thaís, que vem nos contar um pouquinho de sua pesquisa com câncer de pulmão e o uso da imunoterapia para tratamento dessa doença. Vem comigo! Thaís, seja muito mais do que bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Eu já fiz uma pequena introdução aqui da sua atuação, mas eu queria ouvir de você, né? Se você puder compartilhar um pouquinho a sua formação, a sua história. Então, bom, prazer a todos, meu nome é Thaís. Eu fiz biomedicina na Unesp, eu me formei agora em 2021. Eu tenho habilitação em biologia molecular, em diagnóstico por imagem, né, ressonância, tomografia. E eu decidi mudar um pouco de área, continuar um pouco na minha área de biologia molecular, mas agora com um foco maior em imunologia, né, voltada para oncologia. Então, estou começando o mestrado e estou ansiosa por esses próximos passos que a vida profissional tem a me oferecer. E contando um pouquinho mais em relação à sua formação, e seu momento de agora, de atuação profissional, você houve em algum momento da sua vida algo que trouxe você para escolher esse tipo de caminho, de carreira profissional que você está trilhando hoje? Eu, desde que comecei na biomedicina, né, eu tenho um objetivo muito grande, que é conseguir levar para a sociedade aquilo que eu trabalho, né, conseguir beneficiar a sociedade a partir do meu trabalho. Eu sempre gostei muito de ciência, eu sou assim, cientista desde pequenininha, daquelas que pergunta tudo o porquê das coisas acontecem, que só tá feliz quando tem uma resposta. Então, eu consegui nessa área juntar, né, essa minha vontade de ajudar os outros com o meu trabalho com a minha curiosidade inata. A oncologia, ela acabou vindo de presente para mim, né, nessa área. Era uma área que eu não esperava, a princípio, atuar nessa área. Eu achava que eu não ia conseguir mesmo, por ser uma doença, né, bem agressiva, uma coisa triste, mas conseguir ver que eu posso ajudar essas pessoas no futuro a reduzir um pouco, pelo menos, né, esse sofrimento isso me enche o coração. Então, esses foram, assim, os motivos que eu escolhi essa área. Legal saber que começou desde pequenininha, né, Thaís? Desde de cedo já começava a fazer as questões, o que é muito interessante, né? Porque parece que quando a gente vira adulto, a gente
para de ter esse costume de fazer perguntas, ou tem esse medo constante de fazer perguntas que podem ser bobas, mas não. Às vezes uma pergunta muito simples pode suscitar aí uma pesquisa de doutorado, de mestrado como a sua, assim. Então, é muito legal saber que você continua fazendo suas questões, você está trazendo essas perguntas para o seu mestrado, e eu também vou fazer minhas perguntas aqui para você. Claro, claro. Porque eu vi que você tem, né, esse foco mais direcionado para pesquisa com câncer de pulmão em sua pesquisa. E essa ideia surgiu mais dessa sua vontade mesmo, os caminhos foram trilhando mesmo para que você chegasse a esse tópico de investigação, correto? Isso, correto. E é muito nobre você trazer esse tópico, porque o câncer de pulmão, hoje em dia, é uma das doenças que mais afetam as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pulmão é o terceiro mais comum em homens e o quarto em mulheres no Brasil, né? Sem contar o câncer de pele não melanoma. Em termos mundiais, isso é até um pouco mais grave, né? É o primeiro com maior incidência entre homens e o terceiro entre mulheres. E só no Brasil, a doença, em 2020, foi responsável por 28.620 mortes, o que é gravíssimo. Então, antes da gente se aprofundar propriamente na sua pesquisa, Thaís, eu acho que vale a gente fazer um pequeno panorama, uma pequena contextualização do que é o câncer de pulmão, de fato, e só para a gente entender melhor mesmo como que a sua pesquisa vai prosseguir aí num caminho mais científico e de investigação. Então, o câncer de pulmão é o câncer, né, que afeta o nosso pulmão, mas primeiro começando o que é o câncer. Então, o câncer nada mais é do que o crescimento anormal de células do nosso organismo. Então, o nosso organismo, ele tem nosso sistema imune, que é responsável pela defesa do organismo, e todo dia as nossas células, todas as horas, elas estão se dividindo e se multiplicando. Acontece, é natural que essas células sofram mutações. Aí entra o nosso sistema imune. Então, quando eles detectam que tem alguma célula que está doente, eles vão lá, sinalizam essa célula e fazem a apoptose dessa célula. Entretanto, o câncer, essas células doentes, elas conseguem driblar o nosso sistema imune. Então, eles passam por esses marcadores, né, que a gente tem de sinalização, e essas células doentes acabam se multiplicando. Então, o nosso sistema imune às vezes não consegue nem identificar que isso está acontecendo, ou às vezes mesmo essas células mostram que está tudo bem, que na verdade elas são células saudáveis. Então, daí que gera o câncer. Então, o câncer de pulmão são esse crescimento, né, anormal de células doentes que estão localizadas em diversas regiões do pulmão. Então, dependendo de onde é esse crescimento, de qual parte do pulmão, vai diferenciar um pouco de como que é a doença. É interessante isso que você comentou, de como que o nosso sistema imune não consegue detectar essas células com crescimento anormal, porque às vezes a gente pode pensar, mas o nosso sistema imune já não pode atacar essas células cancerígenas e lá, mas não, né? Elas são meio que, digamos assim, disfarçadas, e aí o sistema imune acaba não detectando, e por isso que existem os tratamentos e tudo mais, né? Isso, exatamente isso. Então, o câncer de pulmão acaba ocorrendo dessa fórmula, desse crescimento desenfreado de células anormais, mas, assim, o câncer de pulmão acaba tendo diferentes formas, diferentes tipos? Ele tem diferentes tipos, né, como eu falei, vai depender de qual célula está doente e onde essa célula está doente. Em diagnóstico, assim, clínico, não é tão diferenciado, a gente precisa de um exame mais profundo para conseguir diferenciar esses tipos de câncer de pulmão, né? Então, os dois principais que a gente tem é o câncer de pulmão de células não pequenas, que é a minha área de estudo, e o câncer de pulmão de células pequenas. Mas essa diferenciação é feita só por um médico patologista, quando ele pega a lâmina, né, do tecido que veio da biópsia e consegue, em lâmina só, diferenciar qual tipo celular que é, se são de células pequenas ou de células não pequenas. Sendo que o mais comum deles é o de células não pequenas, justamente por isso que é o foco do estudo, é o mais recorrente. Mas quando a gente fala células não pequenas, assim, dúvida de curioso mesmo, viu, Thaís? Quer dizer que essas células, elas podem ser grandes
ou não, assim, são médios? Enfim, só para entender o que é o não pequeno. Qual que seria o tamanho, mais ou menos, se você puder descrever? Então, um tamanho específico, foi um questionamento muito grande que eu tive quando eu ainda entrei na pesquisa. O que quer dizer células pequenas e células não pequenas? Primeiro foi descoberto de células pequenas, então eram células diminutas, que quando corava elas ficavam com uma cor diferenciada e conseguia ver um núcleo pequeno e o formato da célula pequeno mesmo. E depois viram células que eram maiores, então eles diferenciaram isso como células pequenas e células não pequenas. Mas essa ainda é uma dúvida que eu continuo pesquisando, porque ainda não estou completamente satisfeita com o resultado. Então, esse é o que tem de diferenciação de células pequenas para células não pequenas, que seriam células maiores, né? É porque é interessante, né? O não pequeno. Esse termo é muito curioso. Sim. Bacana saber que isso faz parte também da sua investigação. Sim. Só para entender também de novo esse panorama, Thaís, embora os cânceres de pulmão com células não pequenas sejam mais comuns, as que são pequenas, elas são mais graves? Não foi feita associação em relação a isso. Como a gente trabalha em relação à gravidade também com o número de pessoas que são acometidas pela doença. Então, diria que num panorama atual, como o mais frequente seria de não pequenas, estaria mais associado à frequência disso e à velocidade que a doença se desenvolve, e não pelo tipo específico de célula, né? Quando se diz em câncer de pulmão. E quando uma pessoa está desenvolvendo um câncer de pulmão, seja não pequeno, seja pequeno, é possível detectar alguns sintomas que a pessoa pode suspeitar e que já deva recorrer ao médico? Então, assim como a maioria dos cânceres, né, o câncer de pulmão é uma doença silenciosa. Então, a maioria dos pacientes são assintomáticos, principalmente em estágios iniciais da doença. Quando esses pacientes começam a apresentar algum sintoma, quer dizer que essa doença já está mais desenvolvida, então já está acometendo mais do pulmão. Não tem uma coisa que a gente vire e fale, não, você está sentindo dor de cabeça, pode ser alguma coisa. Não, então às vezes a pessoa continua com a vida normal dela, a maioria das vezes ela continua com a vida normal dela, e o que acontece é que muitas vezes é diagnosticado por exames de rotina, alguma coisa assim, e não que o paciente tenha apresentado uma queixa. Como eu falei, quando ele apresenta algum tipo de queixa, já quer dizer que a doença está um pouco mais avançada, né? Então não tem uma coisa que eu fale, sentiu isso, pode ser. Infelizmente, não. Porque uma dúvida que muitas pessoas têm é se o surgimento de câncer pode causar algum mal-estar mesmo, como uma dor, por exemplo. Mas não é, né? Eu já ouvi falar que tem alguns tipos de câncer que pode sim ocasionar dor, mas não são todos. Eu acredito que o câncer de pulmão já acaba não se enquadrando nesse quesito de desencadear algum incômodo, precisa estar fazendo os exames em dia. E quando você fala exames e check-up, o que você fala, assim, por exemplo, o exame de sangue? Em mapeamentos, às vezes, quando o médico pede mapeamento para rastreamento, né, de algum tipo de mutação, então a gente tem uma mutação genética que pode ser uma predisposição ao câncer de pulmão, assim como outros cânceres também têm essas mutações de genes específicos que fazem com que as pessoas sejam predispostas a ter. Novamente, é predispostas, né? Não que elas vão ter o câncer, e sim que há uma possibilidade de isso ocorrer. Mas, como qualquer outra doença, qualquer pessoa pode ser acometida, né? Então, é mais a predisposição mesmo. Em relação, né, que eu tinha falado de sintomas, então, quando eles aparecem, a doença está mais desenvolvida. Então, o que seriam esses sintomas? A pessoa começa com tosse, a tosse acaba vindo com um pouco de sangramento, uma falta de ar, um cansaço mais exacerbado. Não aquele cansaço de quem voltou a treinar agora, mas aquele cansaço de acometer as atividades cotidianas mesmo, né? Então, pendurar uma roupa no varal, varrer a casa, uma coisa assim. Mas, de novo, não são excludentes e não são exclusivos de câncer. Então, não tem como falar que, a princípio, a pessoa vai ter uma dor como algum outro tipo de doença. E a maioria dos cânceres não tem dor, né? Eles não doem. Então, depende muito de qual localidade esse câncer vai estar para a gente conseguir dizer em sintomas iniciais. É bacana você falar isso, porque às vezes quando a gente se vê numa dificuldade de fazer alguma atividade corriqueira,
fazer uma caminhada, simplesmente fazer uma faxina, a gente vê que tá cansado, é bom ficar atento, sempre atento, né? Eu achei interessante também que você falou sobre a questão de predisposição de pessoas que podem vir a desenvolver um câncer. E quando você fala em predisposição, isso está de alguma maneira relacionado a fatores de risco, estilos de vida que a pessoa pode ter, ou até mesmo a questão genética? Teria a ver isso, Thaís? Tem a ver. Foram feitos já vários estudos em relação ao câncer de pulmão, né? E associação do câncer de pulmão com o tabagismo, por exemplo. É frequente que pessoas tabagistas venham a desenvolver câncer de pulmão, então isso seria uma predisposição. Se eu não me engano, por volta de 80% dos pacientes com câncer de pulmão são tabagistas, e é uma coisa que eu sempre friso quando me perguntam, né? Não é porque tem câncer de pulmão que é tabagista, ou porque é tabagista vai ter câncer de pulmão. É uma predisposição, então ele fica mais sujeito a ter isso. Assim como mutações genéticas e um pouco dos hábitos de vida. Então, uma pessoa que mora em São Paulo não tem o mesmo pulmão que uma pessoa que mora no interior, com uma cidade pequena que não tem poluição. Então, só por estarmos em grandes metrópoles, a gente já fica sujeito a mais coisas, né? Doenças mesmo. Então, não é uma relação direta, vai ter, mas então a pessoa fica mais sujeita a isso. E principalmente o câncer de pulmão está relacionado com o consumo de cigarros, né? Então esse já seria a minha sugestão para as pessoas. Cuidado com aquilo que você consome, porque a gente é aquilo que a gente consome. Tomar um pouco de cuidado com a alimentação também. Sim. A importância de ter uma vida ativa, minimamente fazer exercício 3 vezes a semana, uma caminhada já ajuda bastante. E até mesmo vi que recentemente teve um boom aí de notícias falando que novas evidências indicam que o consumo de álcool aumenta o risco de desenvolver câncer. Não que vai dar o câncer, mas que pode trazer algum tipo de risco que já vai deixar a pessoa um pouco mais propensa a poder vir a desenvolver algo assim no futuro, né? Mas claro, sim, acho que é sempre bom a gente ter muito bom senso e nunca exagerar e sempre prezar pelo equilíbrio. O consumo de álcool, o consumo de alimentos ultraprocessados, o tabagismo. Então, são coisas que a gente pode evitar para manter o nosso bem-estar, né? O consumo de água, aumentar, então, a ingestão de água, fazer atividades físicas. Tinha um nutricionista que até falava, né? Vamos desembalar menos e descascar mais. Então, tudo aquilo que a gente faz para o nosso organismo acaba influenciando no que vai acontecer no nosso futuro, né? Adorei. Vontade de escrever isso numa camiseta e sair por aí, Thaís. Para quem tá em casa ouvindo, vocês não estão vendo, mas a Thaís tá com uma garrafa gigante de água. Assim, e é isso mesmo, tem que beber bastante água pra gente se manter hidratado. Realmente, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer para ter uma vida saudável, né? E falando nessa questão também, no caso, de pessoas virem a desenvolver um tumor que já possa desencadear uma preocupação, no caso disso acontecer, aí quais seriam esses procedimentos de cuidado, de tratamento? Por exemplo, qual médico especialista a pessoa tem que procurar? Quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia? Então, quando diagnosticado, né, por exames de rotina, por exemplo, o próprio médico solicitante já vai te aconselhar a procurar um oncologista. Quando não, quando é por sintomas, aquela coisa, a gente sentiu uma falta de ar, sentiu uma dor no tórax, tá tossindo com um pouco de sangramento, não é uma coisa normal, né? Então, aí no PS mesmo, lá eles vão fazer todo o encaminhamento necessário. Então, a partir do momento que você chega no oncologista, ele vai te pedir mais uma bateria de exames para conseguir investigar e dar um diagnóstico, porque não é em cima de um exame só que a gente consegue ter um diagnóstico formado. A partir desse diagnóstico, então, é feita, né, a classificação desse tumor, para ver qual é o estadiamento que tá, porque dependendo de onde, né, a localidade que é esse tumor, as características desse tumor, o estadiamento, são condutas diferentes que seguem para tratamento. Atualmente, o tratamento para câncer de pulmão
envolve a cirurgia, dependendo do caso, a cirurgia já é o tratamento primário a ser realizado, seguido de quimioterapia, tem radioterapia também, e temos, né, já uns anos para cá, a imunoterapia. Então, depende muito das características mesmo desse tumor para saber para qual tratamento seguir. Então, se você chega com um tumor, por exemplo, né, se você chega, quis dizer, se o paciente chega, foi diagnosticado com um tumor pequeno, que fazer uma cirurgia, por exemplo, para a retirada desse tumor já vai ser o suficiente, ele faz uma quimio posterior da cirurgia e tá um tratamento legal, ok. Agora, se é um tumor que já está mais avançado, já está pegando outras localidades, do próprio pulmão mesmo, ou se já é uma doença metastática, né? Então, quer dizer que não está só no pulmão, já se espalhou para outros órgãos do nosso organismo. Então, já é uma conduta diferente que o médico tem que ter, porque às vezes não é o tratamento que é o padrão que vai responder, que esse paciente vai responder certo, né? Vai responder direito. Então, depende do paciente, depende do tipo de tumor que vai ter, mas não foge muito disso. Então, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a imunoterapia. Então, vão depender dessas características para o médico decidir para qual linha de tratamento ele vai seguir. Realmente tudo vai depender, o médico vai sentar com o paciente, com a sua equipe e vai realmente ver, dependendo, né, de todos esses fatores que você levantou, eles vão estudar com muita calma para ver qual que vai ser o melhor caminho para seguir em termos de tratamento, né? Então, realmente, porque muitas pessoas, às vezes, elas pensam que algum tipo de tratamento é mais eficaz que o outro, mas não, né? Realmente tem que estudar, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, o médico também vai avaliar o estilo de vida que a pessoa tem, a condição física, né? Tem um grande conglomerado de fatores que precisam ser estudados com muita calma. E você tocou no assunto da imunoterapia. Eu sei que dos tratamentos de câncer, ela é a mais recente, né? É um procedimento mais recente, mas que vem chamando a atenção de muitos especialistas por conta de bons resultados que ele vem gerando. E eu sei que a sua pesquisa, ela tá se abarcando mais aí dentro da imunoterapia, né, Thaís? Sim, tá sim. Aí, se você puder explicar um pouquinho pra gente como que funciona a imunoterapia, como que tá esse panorama de estudos em relação à imunoterapia e alguns cenários mais otimistas em relação ao tratamento de câncer de pulmão. Se puder compartilhar um pouquinho pra gente. Então, a imunoterapia, ela tem algumas categorias, né, que são chamadas de imunoterapia. Para o câncer de pulmão, o que é utilizado é a imunoterapia de controles inibitórios, né, em inglês a gente chama de checkpoints imunológicos. Então, são esses controles que o nosso sistema imune tem para conseguir identificar se aquela célula é saudável ou não saudável. Então, lembra que eu falei lá no começo que o câncer tem a capacidade de conseguir driblar essa capacidade do nosso sistema imunológico. Então, a imunoterapia trabalha justamente nesses pontos de controle. Então, quando uma célula está doente, por exemplo, eu vou usar até uma terminologia que eu usei bastante com a minha família para explicar o que funciona isso, né? A gente aprendeu sempre que as células, os anticorpos trabalham com chave e fechadura. A imunologia é basicamente isso, né? Imunoterapia a gente trabalha basicamente com chave ou fechadura. Então as nossas células, elas têm fechaduras na superfície dela que são específicas para determinadas chaves. Então o que acontece? No sistema imunológico, quando a célula, nesse caso com um ambiente de oncologia, né? Então quando a célula danificada apresenta na superfície dela uma proteína, que é a nossa chave, ela sinaliza, então, uma determinada mensagem que vai ser lida pelas células que a gente chama de apresentadoras de antígenos, que no meu projeto vão ser as células B. Então, essas células B vão identificar as células cancerígenas e vão mostrar para as células efetoras, então são aquelas células que vão ter uma resposta imunológica, se aquilo é normal ou não. Que no meu caso, essas células efetoras que eu vou trabalhar são as células T. Então, as células B vão fazer a apresentação dessas células cancerígenas para as células T. O que a imunoterapia faz? Quando tem essa ligação entre a célula B com a célula T,
além de ativar a célula T, também tem o controle da resposta da célula T. Então, quando essa célula T liga, ela mostra na superfície dela uma outra fechadura. Essa fechadura a gente chama de PD1 ou PDL1, que ela vai mostrar se essa célula está trabalhando e se não está trabalhando. Nas células cancerígenas, vai mostrar para a célula T que ela não precisa trabalhar. E a imunoterapia vai fazer o contrário, então. A imunoterapia vai ser um anticorpo específico para esse ligante, né, de PD1, ou se não, um outro ligante que usa bastante, chamado CTLA4, que vai falar para ela, não é para você parar de trabalhar agora, continue trabalhando. Então é isso que a imunoterapia vai fazer, vai mostrar para a célula T que ela ainda precisa trabalhar. Então ela vai competir por essa fechadura da célula T para que ela continue mostrando a resposta. Então, esses são os que a imunoterapia faz. Então, ela vai mostrar para o nosso sistema imunológico que ele tem que continuar trabalhando, vai auxiliar essa resposta do sistema imunológico. Adorei o seu exemplo de chave e fechadura, porque isso ajuda muito a gente a visualizar como que funciona esse contato, né, entre as células. E assim, só para entender melhor, Thaís, por exemplo, como que você fala que imunoterapia faz esse procedimento, né, para que as células fiquem mais preparadas e tudo mais, mas como que acontece o processo mesmo da imunoterapia? É aplicado, por exemplo, uma vacina, é uma droga, é um medicamento? Como que é feito isso na prática? É um medicamento, então é um medicamento líquido, né? Então a gente faz a administração desse medicamento por via intravenosa, ou dependendo do subcutâneo também. Então, você vai no hospital. Qual que é a diferença? Desculpa. É venosa e subcutânea. Intravenoso é aquele como coleta de sangue. Então, tem que colocar na veia mesmo do paciente. Como se fosse, ao invés de tirar o sangue, vai colocar alguma coisa. E o subcutâneo seria embaixo da pele. Então, você levanta assim um pouquinho a pele e coloca ali subcutâneo. Então, lembrando que você não pode fazer em casa. Você tem que ir no hospital fazer todo o tratamento. E não é como, por exemplo, insulina que você aplica em casa. Esse realmente você tem que ir no hospital, na clínica responsável para fazer. Isso, muito bem pontuado, né? Porque não adianta pedir pro seu médico deixar você fazer essa aplicação em casa. Não, tem que ser bonitinho, não é com o profissional que sabe fazer isso, né? Então, mas isso faz tudo um procedimento, né? Esse contexto da atuação da imunoterapia para o tratamento de câncer de pulmão faz parte do seu foco de pesquisa. Porém, você ainda vai começar essa pesquisa de fato, né? E eu queria entender como que você pretende propriamente desenvolver essa pesquisa, qual que seria a sua metodologia para você responder essas questões. Então, para começar com a metodologia, né, a gente já tem alguns pacientes selecionados de outros estudos do nosso grupo. Então, quem são esses pacientes? São pacientes que deram entrada no Hospital AC Camargo, e no momento do diagnóstico do câncer de pulmão, né, de células não pequenas, foi feita então a seleção desses pacientes e a coleta de sangue desses pacientes. O paciente chega, faz o diagnóstico, coleta o sangue e vai seguir normal para o tratamento que a equipe médica selecionou para esse paciente. Esse sangue vem para a gente vai processar esse sangue, então o meu foco, como eu falei, são células B e células T. A gente vai pegar esse sangue, vai processar o sangue e selecionar só essas duas células que são o foco do meu estudo. Essas duas células vão para um sequenciador. Então, sabe tudo aquilo que a gente viu no colégio de A, C, T? Então, a gente vai sequenciar essas células, célula por célula, e em cima disso eu vou fazer uma análise. Então, o que a minha análise vai ver? Ela vai me mostrar, então eu vou tentar descobrir se tem uma diferença naquele momento inicial da coleta, se o paciente já mostrava alguma coisa diferente do sistema imune dele, que possa me dizer se ele vai responder ou não ao tratamento com a imunoterapia. Então, esses pacientes todos vão passar por tratamento com a imunoterapia. Então, como eu falei, eles vão seguir o curso deles, vão seguir o tratamento. A gente fez a coleta inicial em 2018, mais ou menos. Então, já deu tempo de tratamento desses pacientes, né? Que dura mais ou menos 2 anos o tratamento. Então, eu já sei se eles responderam ou se eles não responderam. Então, a minha pergunta
é se antes mesmo do tratamento eles já mostravam alguma coisa nesse grupo de células que possa me dizer se eles responderam ou não à imunoterapia. Então, esse é o meu foco do estudo. Por meio desse estudo, por meio dessa coleta, você conseguiria prever se o tratamento está tendo efeito mesmo, antes de continuar, seguir com ele, é isso? Isso, se esse paciente vai responder, né? Porque lembra que eu falei do ligante quando apresenta o antígeno para saber se a célula continua trabalhando ou não. Uhum. A hipótese, a pergunta é: e se o problema não for aí? E se o problema for antes? Então, e se essa célula já mostra alguma coisa, se ela vai responder ou não? Porque não adianta eu dar um tratamento para esse paciente que o foco dele vai ser diferente. Então, e se o problema dele não está em como pedalar a bicicleta, e sim como montar a bicicleta? Então já está antes disso, né? Uhum. Então esse é o questionamento, se já não é alguma coisa que ele vai me mostrar antes, porque não adianta eu dar esse tratamento para ele se mesmo com esse tratamento ele não responderia. Eu fico imaginando o tipo de impacto e implicação que isso pode ter no contexto clínico mesmo, de tratamento, no dia a dia mesmo do paciente que faz esse tipo de. E isso faz parte dos seus resultados esperados, que vocês de fato consigam mostrar que a sua hipótese seja concretizada. Seria isso, né, Thaís? Você tem, lógico, tem essa esperança de atingir esse objetivo. Com certeza, porque se a gente conseguir mostrar antes se esse paciente vai responder ou não, isso acaba sendo benéfico para todo mundo, né? Então, isso pode auxiliar futuramente o médico a decidir qual tratamento vai ser. E para o paciente também ajuda muito, porque todo tratamento para câncer tem esses efeitos adversos. Então, saber se você vai responder, vai se submeter a esse tratamento, para depois não ter uma resposta, a gente sabe que é frustrante. Então, se a gente conseguir dizer antes se você vai responder ou não a esse tratamento, se vale a pena ou não você fazer esse tratamento, é muito bom, porque o melhor tratamento é aquele que tem a adesão do paciente, né? Então, não adianta, às vezes, a gente ter o melhor tratamento do mundo que o paciente não vai aderir. Então, o foco, eu acho que é sempre esse, né? Conseguir a adesão desse paciente, conseguir que seja uma experiência o menos traumática para esse paciente e que ele consiga desenvolver bem. Por muitos anos, né, realmente, até o paciente conseguir ter uma boa resposta pro tratamento e tudo mais, realmente, em alguns casos, se me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas tentativa e erro, né? Você tenta, experimenta, você coloca o paciente numa situação muito desconfortável, porque imagino que esses tratamentos não são coisas muito prazerosas, digamos assim, de serem feitos, né? Demanda muito trabalho, muito esforço, tem os efeitos, né, no seu corpo que você pode ir sentindo, né? Então, nossa, eu vejo assim, eu fico muito entusiasmado quando eu vejo uma proposta de pesquisa como a sua, porque o tanto que isso pode gerar de benefício, né, para a oncologia, para a imunoterapia, é gigantesco, né? Só o fato de poder realmente ter essa previsão, nossa, é incrível. Sim, até um ponto interessante que você falou, né, que é tentativa e erro. Então, quando a imunoterapia surgiu, ela já surgiu para casos que já tentou de tudo e não conseguiu nada. Então, aí ia para a imunoterapia. Agora a gente já tem protocolos que a imunoterapia é a primeira linha de tratamento, né? Então a gente vê que já está mudando um pouco isso. Então, obviamente, é feito um estudo antes para saber se esse paciente apresenta nas células dele essa fechadura que eu falei, porque não adianta também a gente dar um anticorpo se ele, né, a chave se ele não tem uma fechadura. Então é feito um estudo já para saber se esse paciente tem essa expressão, né, dessa proteína nas células dele. Então não é mais visto como a última opção. Tem já protocolos que é a primeira opção. É muito gratificante mesmo ver que o nosso trabalho está gerando frutos e está conseguindo melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? E você também comentou que você já fez, então, uma coleta prévia antes da sua pesquisa do mestrado, mas você vai continuar com essas coletas, lógico, né? E para todo mundo que está ouvindo, participem da pesquisa da Thaís, porque participantes são muito importantes para as nossas pesquisas, para fazer a ciência acontecer, né? Para desenvolvimento da pesquisa, porque
Às vezes, a nossa participação, embora não traga um resultado imediato, mas isso se concretiza a longo prazo, né? Pode ser que mais para o futuro, a minha participação que eu tive agora desencadeou ali um benefício mais para frente, mais para o futuro, e que trouxe ali uma descoberta, né? Uma evidência muito importante para a progressão da ciência, de fato. Sim, porque afinal de contas ninguém faz ciência sozinho, né? Então não adianta eu sozinha no meu quarto querer fazer um monte de coisa se eu não tenho nenhum colaborador. Então ninguém me traz uma ideia nova, eu não passo esse conhecimento para frente. Então a ciência é isso, né? A gente só consegue fazer ciência se todo mundo colaborar e cada um fizer a sua parte e juntar tudo, e vai vendo que a gente vai aparecendo coisas maravilhosas que a gente nunca nem tinha cogitado que seria possível. Exato. Porque eu tô aqui conversando com você, mas eu sei que por trás desse tópico de pesquisa que você está trazendo hoje, houve a participação de várias pessoas, né? Muitos professores, estudantes, participantes de pesquisa passaram, né? Tiveram a sua contribuição para você chegar nesse insight, nessa questão que você vai desenvolver com muito afinco durante a sua pesquisa, de fato. Imunoagentes. Mas me conta, Thaís, eu quero spoilers. Quais serão os próximos passos, então, da sua pesquisa, pensando mais numa perspectiva a curto, médio prazo? Qual que vai ser aí as próximas ações? Então, como eu falei, né, a gente já tem alguns pacientes inclusos. Então, dentro desse nosso banco de dados de pacientes, o próximo passo é selecionar quais vão participar da pesquisa. Então, são 2 grupos de pesquisa, aqueles que responderam ao tratamento e os que não responderam do tratamento. Então, vai ser selecionar esses pacientes, e daí começa a coisa de bancada mesmo, o cientista de jalequinho lá na bancada fazendo, né? Então, vai ser o preparo dessas amostras, fazer uma biblioteca em cima dessas amostras para a gente conseguir sequenciar esses RNAs, né? Que vai ser o foco do meu trabalho. Vai ser o RNA de cada uma dessas células, que a gente chama de Single Cell RNA-seq. Então, vai ser montagem da biblioteca, e para o sequenciador, ali ele vai me dar aquela sopa de letrinhas de todas as células, e depois disso começa a parte de análises mesmo, né? Então, as análises de estatísticas. Então, o que está acontecendo ali, para a gente entender o que essa sopa de letrinhas está mostrando para a gente. Então, esses vão ser os próximos passos nesses 2 anos de mestrado. Então, fazer o sequenciamento e a análise de todos esses dados que vão surgir para mim. Vão ser 2 anos bastante divertidos aí, hein, Thaís? Eu tô falando em tom de brincadeira, mas realmente, quando a gente está imerso na nossa pesquisa, é um prazer, né? É muito, muito interessante, é muito instigante a gente descobrir certos dados ali, ver certas questões que a gente não estava enxergando. Então, realmente é uma investigação. É como se você estivesse fazendo um trabalho de detetive mesmo. E você falou de você decifrar essa sopa de letrinhas, e isso é feito por você mesmo, por meio de softwares de computador, de programação? Como que funciona isso? Então, no Einstein a gente tem, né, os técnicos especialistas para me ajudar em toda essa parte. No nosso grupo a gente também tem um bioinformata. Então, depois que chegar essa sopa de letrinhas, tem códigos de programação e softwares mesmo que a gente usa para conseguir identificar cada uma dessas células, desses genes, do que eles vão mostrar pra gente. Então, não é um trabalho único, né? Novamente, aquilo que a gente tinha falado, a ciência não é feita sozinha. Então, eu vou ter a colaboração dos bioinformatas, dos estatísticos, para ajudar nessa pesquisa. E, em cima disso, então, a gente consegue diferenciar as células que tem lá dentro e o que elas apresentam. A sua pesquisa acaba sendo ligada, né, conectada à pesquisa de outra pessoa, que vai fazer essa parte mais de sequenciamento, de análise estatística, que acaba sendo coletivo esse procedimento. Sim, sim. Nenhuma pesquisa é feita sozinha, né? Então, mesmo o meu projeto, ele é um braço do projeto que a gente tem no nosso grupo, né, em relação a câncer de pulmão. Então, tem projetos que vão vendo outros aspectos do câncer. Então, a gente conseguindo ver por vários aspectos diferentes, isso dá uma visão maior para a gente do que está acontecendo dentro
desse sistema tão grande que é o câncer de pulmão, né? E já caminhando para o nosso final aqui do episódio, você gostaria de comentar algo da sua pesquisa que não foi contemplada aqui na nossa conversa, que você acha relevante compartilhar? Eu acho que, acima de tudo, é buscar informação, porque a gente vive num momento de sensacionalismos, assim, absurdos. Então, até contando, né, um pouco parte pessoal, ontem mesmo eu estava conversando com a minha família em relação a diferenças de diagnóstico, tudo, como eu falei, eu sou imaginologista, então não é porque o médico falou que apareceu alguma coisinha no seu pulmão que você vai achar que isso é o final do mundo, que você tem câncer e sua vida acabou. Às vezes não é câncer, às vezes é um outro nódulo, alguma outra coisa que aparece, uma outra infecção. E graças aos cientistas e toda a pesquisa que a gente está fazendo, também não é o fim da sua vida. Então tem várias outras coisas que você possa fazer, vários tratamentos que você possa fazer. Então eu acho que o que sempre me motiva e faz eu ficar um pouco mais tranquila é ir para o lado racional, né? É a gente não se desesperar, respirar e ir atrás de conhecimento, porque é o conhecimento que vai esclarecer todas as dúvidas que a gente tem. E, obviamente, como a gente falou no começo, cuidar do seu corpinho, que, como diz minha mãe, é o único que você tem. Então, não adianta você não se desesperar e fazer tudo prejudicial à sua saúde. Então, é sempre achar um equilíbrio, né, entre seu modo de viver e ir atrás de conhecimento, porque o conhecimento é a chave de tudo. Que mensagem maravilhosa, é isso mesmo. Melhor do que a gente se submeter a uma imunoterapia, um tratamento, por mais que eles sejam muito promissores, ainda assim a prevenção, a gente se cuidar bonitinho, fazer exames, exercício, é a melhor solução. Se encontrar alguma coisa, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Ouvir o médico, ouvir os especialistas, confiar na ciência, assim como a Thaís, que eu estou conversando aqui hoje. Ela é uma pesquisadora seríssima e tem muitos outros aí que estão desenvolvendo um trabalho primoroso, um pessoal extremamente competente. Então, vamos lá, vamos confiar e vai dar tudo certo e fazer tratamento bonitinho, se cuidar. Quando passa, a gente vê que só foi uma etapa da vida. Passou. A gente continua, vai tocando, vai se cuidando, acompanhando. Isso é uma coisa muito importante. Vai acompanhando, independente se o que seja, vá acompanhando. Muito bom. Thaís, e eu sempre gosto de pedir para os nossos participantes aqui alguma referência de leitura envolvendo mesmo oncologia ou aspectos do câncer ou apenas voltados à ciência. Se você tem algum filme para indicar, algum site, algum outro podcast que você goste de ouvir relacionado ao tema, fique à vontade para sugerir para a gente. O que eu gostei muito enquanto estava fazendo a pesquisa, eu acho que é uma coisa muito informativa, é no próprio site da Organização Mundial da Saúde. Ele tem gráficos que você consegue ajustar para qualquer característica que você queira e ele vai te dar incidência, tudo dessa doença, como está o ranking dos países. Assim, eu passei horas nesse site brincando mesmo. Eu saí do câncer de pulmão e fui ver outras coisas também. Então, mais didático, gostei muito desse, do site do INCA também, que você comentou no começo. O INCA traz muito conteúdo bom. Os próprios Instagrams das sociedades brasileiras, né? Então, voltado à imunologia, à oncologia, tem sempre conteúdo bom. Em relação a câncer de mama, não de pulmão, a Roche está também com uma página do Instagram bem voltada ao jornalismo científico, então tem uma página bem legal de acompanhar. Em relação a filmes, eu sou um pouco tendenciosa, porque eu sou aquele geração saúde que todo mundo fala. Então, um filme para mim que foi sensacional, que eu fiz minha família assistir comigo, foi What the Health, da Netflix. Então, ele entra nas organizações mundiais e, né, para ver quais condutas eles recomendam, o que a ciência comprova, o que a ciência não comprova. Então, eu achei esse documentário, assim, muito, muito esclarecedor. Eu acho que traz abertura para outras discussões. Então, documentário é esse. E como uma boa veganinha, eu preciso falar do Dieta de Gladiadores, que também eu achei um documentário muito bom, que traz o olhar para as pessoas, né, do esporte, daquelas pessoas que não consomem nada de origem animal, e como isso acaba beneficiando a saúde delas, que vai contra o que a maioria das pessoas fala, que comer coisas
de origem animal são a melhor coisa do mundo, e se você não come, você vai ficar doente. Então, eu acho que trazer esse outro olhar também, ampliar nossos horizontes. Então, eu acho que os filmes documentários estão muito aí para isso, para ampliar nossos horizontes, que ninguém vive na bolha, né? Então, quanto mais a gente consegue abrir, mais a gente tem conhecimento daquilo e ver o que é melhor para cada um de nós. Excelentes indicações, Thaís. Eu vou colocar todos esses títulos na descrição do episódio, tá? Depois você me passa. E por último, como que a gente pode acompanhar os seus trabalhos? Talvez ResearchGate, Instagram, onde você costuma publicar as suas descobertas. E aí, como que a gente te acha? É mais no LinkedIn, Thaís Romano Ferreira. Então, todas as minhas redes sociais são Thaís Romano Ferreira. Acha lá, se quiser trocar uma ideia também sobre o projeto, sobre esse mundo que é a ciência, que eu sei que não é acessível, então a gente realmente precisa desses trabalhos que levem a nossa ciência para o resto da sociedade. Eu também vou deixar esses contatos da Thaís na descrição. É importante a gente deixar esse canal aberto justamente para quem tiver dúvida, né? Tiver uma curiosidade, simplesmente quiser entender melhor como funciona um tratamento específico, quiser entender como o câncer de pulmão afeta. Estamos aí. Assim como a gente tem esse canal aqui do CRIO, a gente tem aí os próprios cientistas à disposição da sociedade para responder questões, ajudar no que for preciso, porque é isso que a gente está fazendo aqui, né, Thaís? A gente está tentando melhorar a vida das pessoas conforme a gente conseguir trazer informações de qualidade também, né, com sempre um fundo científico, sempre apoiado em evidências. E para os próprios cientistas se exporem mais, né? Que é aquele onde vivem, o que comem, o que fazem. Então, para mostrar que os cientistas também são acessíveis, pode chamar a gente adora conversar, ainda mais das nossas descobertas. Exato. Tem gente que fala mais do que a gente faz, desconheço, que é um orgulho muito grande que a gente tem de fazer o que a gente faz. Então, é conversar mesmo, ampliar a nossa rede. A ciência é isso, né? Então, quanto mais a gente conseguir levar dados que comprovem as coisas para a sociedade, a gente consegue ir se desenvolvendo cada vez mais. E cientista é gente como a gente. Todo mundo pensa, nossa, cientista vive numa redoma. Cientista também vai pra balada, também gosta de sair, vai pro cinema, vai para museu, enfim, gente como a gente. Vai pro barzinho, vai viajar, faz trilha. É gente normal, gente. Gente normal. Não tem mais aquela ideia do cientista de jaleco trancado no laboratório que não fala com ninguém. Então, não é assim que somos. Sim, inclusive fica o convite, né? Quem quiser visitar a gente aqui no Einstein, vai lá tomar um café, a gente come um bolinho, come um cookie lá, tranquilo. Bater um papo mesmo, porque estamos à disposição, né? Isso é o que é o mais importante, a gente sempre manter esse diálogo com todo mundo. Beleza, gente? Então, muito obrigado, Thaís. Eu tô felicíssimo com o nosso bate-papo, foi muito esclarecedor, gostei bastante de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Já deixo aqui o convite para você voltar em próximas vezes para contar como que tá indo o andamento da sua pesquisa e agradecer a todos e todas que ouviram a gente. Deixo aqui o convite para os nossos próximos episódios. É isso? Obrigado, gente. Obrigado, Thaís. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite. E até a próxima. Até.